Senhor presidente, deputadas e deputados desta casa, pessoal da galeria, trabalhadores, servidores, servidoras, é um prazer mais uma vez tê-los aqui conosco. Eu queria, antes de iniciar algumas análises, primeiramente cumprimentar o deputado Emídio, porque eu acho que não foi pouco o que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, da bancada do PSOL, da bancada do PCdoB e outros deputados e deputadas que engrossam essa nossa luta, conquistamos através de uma representação que ele fez, pedindo liminarmente que fosse suspensa a análise e o trâmite desse projeto que o governo e os seus representantes aqui nesta casa quiseram nos fazer engolir goela abaixo. Olha, foi bom, viu? Foi bom. Há muito tempo eu não tinha esse sentimento de que a justiça, de fato, essa vez, foi cuidadosa, foi prudente e teve um pouco de equilíbrio. Quer dizer, ela representou o equilíbrio, porque aqui, há muito tempo, eu não vejo um projeto dessa envergadura correr com tanta celeridade como a PEC e como o PLC 80. Sinceramente, olha, eu já fui vice-presidente da Comissão de Finanças, já estive lá. Eu me lembro que projetos importantes, o relatório que nós sempre fizemos como bancada de oposição, relatório em separado, sempre nos foi dada a oportunidade de fazer a leitura na velocidade e no ritmo que nós determinássemos. Nunca tivemos esse tipo de pressão, porque ele é um instrumento da oposição, ele é um instrumento da obstrução. Quando nós não somos obrigados a concordar com projetos que vão prejudicar sobremaneira a vida dos servidores, ou outros projetos que prejudiquem outros segmentos da sociedade paulista. De maneira nenhuma. E nesta oportunidade agora, onde esses projetos foram apresentados, primeiro, nunca é demais ressaltar, e eu vou falar quantas vezes for necessário aqui nessa tribuna, que houve um rompimento de um acordo por parte do presidente desta casa, que havia se comprometido conosco de não nomear o relator especial. Quando o deputado Cauê Macris se colocou como candidato à reeleição a presidente da Assembleia Legislativa, entre as nossas conversas, um dos pontos, e eu era líder da bancada do Partido dos Trabalhadores naquela ocasião, foi exatamente o compromisso dele e que ele teve perante os 10 deputados do PT, de que ele não nomearia relator especial. E quanto não é minha surpresa, quando chega um projeto tão importante como este, ele nomeia um relator especial, para as coisas correrem na velocidade que eles querem. Ainda bem, bendita seja a justiça nesse estado de São Paulo. E mais feliz ainda nós ficamos com a decisão hoje do ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que dá mais 5 dias para o presidente do Tribunal de Justiça decidir. Isso significa que, se for publicado amanhã, isso vai até o dia 20. E para nós é muito importante. Sabe por que é importante? Não é para ter uma queda de braço com o governo, de maneira nenhuma. É para poder ter a participação dos trabalhadores. É para podermos ter a oportunidade de discutirmos em diferentes audiências públicas, categoria por categoria. São mais de 600 mil servidores que serão afetados por essa reforma, de diferentes formas. Se você pegar a educação hoje, está aqui a Bebel, que é a mais digna representante de vocês todos. Como tem sido ao longo desse período, desses anos, a educação tem recebido tanta coisa negativa, o que tem ocasionado prejuízos imensos no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Está aí a saúde, com seus milhares de servidores, e que foram extremamente prejudicados por conta da terceirização da saúde, da contratação de organizações sociais, que acabam fazendo a gestão da saúde, e é uma caixa preta. Esta casa, na gestão anterior, fez uma CPI que não conseguiu, de maneira nenhuma, chegar aos pontos que a gente queria chegar,
que era saber como de fato esses contratos são feitos. Qual é o pagamento que é feito a essas organizações sociais? Qual o controle que o Estado tem sobre elas? Nenhum. Elas fazem o que elas bem entendem. E a saúde deixa muito a desejar. As demandas por uma saúde de qualidade são cada vez maiores. E isso eu posso dizer com os pesquisadores também dos institutos de pesquisa. Semana passada, a secretária Patrícia Ellen esteve na Comissão de Atividades Econômicas e Ciência e Tecnologia. E a colocação que ela faz dá a impressão que nós vivemos num verdadeiro paraíso. Parece que é um outro universo, parece que é um outro horizonte, e não é. E não é. E eu disse a ela, os institutos de pesquisa hoje têm uma carência de mais de 50% de pesquisadores, que o governo não autoriza a abertura de concursos públicos. E não só pesquisadores, mas chega a 80% a carência de pessoal de apoio. E se nós formos para outras secretarias, essa semana nós recebemos na Comissão de Direitos Humanos a secretária de Desenvolvimento Social. Aliás, uma secretária que vem da gestão privada para fazer uma gestão pública numa área extremamente vulnerabilizada, que é a área de desenvolvimento social, que lida com população em situação de rua, que lida com as comunidades carentes, que lida com as comunidades terapêuticas, que lida com os mais diferentes programas aqui, com o Viva Leite, e lá não tem, para vocês terem uma ideia, não tem funcionário quase para fazer e elaborar os convênios das emendas que nós colocamos naquela secretaria. E eu pude observar, com todo o respeito à secretária, que ela precisou trazer os seus assessores para que eles fizessem e dessem as explicações necessárias, porque ela não tem esse conhecimento da secretaria. E isso é algo comum, é um lugar comum que a gente observa nas mais diferentes secretarias. Eu mandei levantar aqui os números de servidores de secretaria por secretaria. E não só nas secretarias, mas nas empresas de administração direta e indireta, nas autarquias. E todos eles foram demitidas pessoas, todas essas áreas houveram aposentadorias e esses cargos não foram preenchidos. Sabe por quê? Porque isso é uma política de Estado dos governos, dos sucessivos governos do PSDB, que desmontam o Estado e que vem fazendo isso de maneira proposital, desqualificando e desvalorizando os servidores públicos, porque é isso que eles fazem ano após ano. Cada projeto, esse projeto da reforma da Previdência é apenas mais um. Quantos e quantos projetos que nós tivemos aqui, deputada Érica, que foram na mesma direção, sempre buscando atacar, diminuir, humilhar e desvalorizar os servidores públicos do Estado de São Paulo. Eu gostaria que tivesse aqui um projeto que nos orgulhasse. A gente fala, não, esse projeto aqui sim, esse aqui é para valer. Esse a gente está vendo que o governo, de fato, respeita os servidores públicos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E o que é pior? Eles dizem o seguinte, olha, nós vamos fazer a reforma da Previdência porque ela vai nos permitir levantar uma arrecadação de mais de 3 bilhões ao ano. Ora, será que esses 3 bilhões ao ano que ele levanta é para ele fazer a publicidade, inclusive em outros estados, de um governo que tem que governar para o interior do Estado de São Paulo, para dentro do Estado de São Paulo e não para fora? Porque o que ele está fazendo é preparar a sua cama para ser candidato a presidente da República. Mas vocês podem ter certeza que com todas essas medidas e essas iniciativas nocivas ao Estado, eu tenho convicção que ele não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho convicção que ele vai ter dificuldade, se manter no cargo, a se candidatar à reeleição como governador. Porque é um governador que tem ojeriza ao serviço público. É um governador que tem ojeriza ao servidor público. É um governador que transfere para o setor privado as responsabilidades e os compromissos que ele deveria executar como um super gestor, como ele se coloca.
Que gestor é esse? Ele pode ser gestor das empresas dele e das empresas dos amigos dele, que ele beneficia através, inclusive, da questão da renúncia fiscal. Essa sim que nós deveríamos ver. São bilhões ao ano. São bilhões que eles não deixam a gente investigar. Nós protocolamos aqui, no início dessa gestão, no dia 18 de março deste ano, um pedido de uma CPI, para que pudéssemos investigar essa questão da renúncia fiscal. E o que aconteceu? A liderança do governo entrou com outros pedidos de outras CPIs na frente, atropelando os nossos, e os nossos ficaram lá para trás, porque tem que seguir essa ordem cronológica. Eu queria que o governo tivesse coragem. Essa coragem eles não têm. Ele tem coragem para mandar uns projetos para poder prejudicar os servidores. Mas a coragem de poder fazer com que o seu governo seja investigado como deveria ser do ponto de vista da garantia da democracia, essa coragem eles não têm. Isso ele se acovarda. Isso ele se acovarda e estende esse tipo de acovardamento para os seus representantes aqui na casa, que fazem isso também. Então nós temos que louvar aqui a justiça nesse estado, que depois de muito tempo dá uma decisão importantíssima, que vai levar com certeza para o ano que vem essa discussão desse projeto. E nesse sentido é preciso mobilizar toda a categoria de servidores públicos. E eu tenho falado isso por onde tenho andado, tanto aqui nessa tribuna, quanto nas dezenas de representantes de servidores que nos visitam, seja na bancada, seja no nosso gabinete, e seja na nossa andança pelo interior do estado de São Paulo, em órgãos do estado, como as universidades, como os institutos, como a área da saúde, como escolas. Todo mundo tem que vir para cá. Tem que ver. Aí hoje alguém me falou o seguinte, lá na reunião da frente parlamentar: olha, deputada, falei, mas por que não vão? Eu perguntei, mas por que o pessoal não está se mobilizando tanto? Ah, mas o pessoal tem medo. Eu falei, medo? Medo do quê? Medo de perder o emprego, deputada. Mas como? Porque eles são ameaçados. Isso tem que ser denunciado. Isso é assédio moral. Essa pressão é crime. Ninguém pode ser denunciado, ninguém pode ser ameaçado, porque tem o seu legítimo direito de protestar. Tem que ter o seu legítimo direito de dizer da sua indignação e de mostrar isso através do seu comportamento e da sua atitude. E se for necessário sair do interior, sair do seu local de trabalho e vir aqui para mostrar essa indignação, é preciso conceder isso sim. É um direito legítimo dos trabalhadores e das trabalhadoras, sejam eles do setor público, sejam eles do setor privado. O que está em jogo aqui é o presente e o futuro de uma categoria importante, que sustenta os serviços de qualidade ainda nesse estado. Se resta ao estado de São Paulo um pouco de serviço de qualidade, ele não se deve aos governos tucanos que por lá passaram. Aliás, se fosse por eles, esses serviços já teriam sido destruídos. Esses serviços de qualidade que são prestados no estado de São Paulo, nas mais diferentes áreas, deve-se ao esforço de cada um e cada uma de vocês. É isso sim. Esse reconhecimento o governo não tem, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o que ele tem é que ele é fazer engolir goela abaixo esse projeto que sabemos que vai prejudicar, vai empobrecer, vai dificultar ainda mais a vida de todos os servidores e de todas as servidoras. Por isso mesmo que eu quero cumprimentar aqui o papel heróico da oposição nesta casa, que resistiu. Todo mundo dizia, hoje eles vão votar, vai vencer o tempo de discussão. E nós usamos de todos os nossos argumentos legítimos, usamos do regimento que nos garante o direito de sermos oposição, contamos com a competência de um deputado nosso, Emídio, que levou isso adiante, conquistamos isso na justiça e cá estamos, esperançosos de que só no ano que vem nós iremos discutir esse projeto e o faremos com muita luz e com a participação maciça das servidoras e dos servidores do Estado de São Paulo. É isso aí, gente. Vamos à luta!